Vamos falar um bom dia aí. Bom dia, gente! Todo mundo falando bom dia? Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, gente! Bom Todo mundo dia. aí? Vamos começar. Se alguém tiver na sala de espera, por favor, avise eu, que às vezes eu não vejo. Bom, a gente vai começar a falar das relações de Girard. O nome é esse, tá? A apostila não escreve assim, mas é. Esse ano vocês aprendem de segundo grau. E lá no terceiro ano, olha, todo mundo aparecendo no vídeo. Estou gostando de ver. Todo mundo ganhando meio ponto. Vai chegar no fim, não precisa nem fazer prova. Vocês vão aprender lá no terceiro ano com terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Aqui a gente aprende segundo grau. Vocês aprenderam no nono ano, só que no nono ano a apostila força a uma coisa que eu não quero. Ela força o aluno tentar achar as raízes por soma e produto. Não é esse o foco nosso. O foco nosso é resolver problemas. Então, a gente vai ter problemas envolvendo raízes. Então, relações entre raízes. O que nós temos que saber? Nós temos que saber a forma da soma das raízes, x' mais x2' menos b sobre a, e do produto das raízes. Então, o que compete a nós saber é a forma. Então, menos b sobre a é a soma das raízes, c sobre a é o produto das raízes. Aí nós vamos resolver problemas. Ele fala, uma raiz é o dobro da outra. Ou ele quer o quadrado da soma das raízes. E assim por diante. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aprender a formulinha da soma e do produto. Depois eu vou dar uma dicasinha que a gente consegue montar a equação do segundo grau conhecendo as raízes, mas depois eu falo disso, tá? Então, o primeiro passo, gravar menos b sobre a e c sobre a. Belezinha? Então, por isso que eu fiz vocês fazerem lá aqueles 3, 4 primeiros exercícios por delta. Porque nós vamos focar aqui em problemas, como esse primeiro exemplo, que é o mais importante. Tá? Então, ele deu uma equação do segundo grau, falou que P e Q são as raízes. Não adianta querer achar as raízes, porque o delta vai dar negativo. Então, não são raízes reais. Vocês vão aprender no terceiro ano que existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos que resolve delta negativo. Mas vocês não aprendem agora isso. Então, nem dá para a gente achar as raízes. Não dá. O delta aqui vai dar 4 menos 32. Dá menos 28. Então, não tem raiz real. Mas, peraí, quem disse que ele está pedindo as raízes? Ele não está pedindo as raízes. Ele está pedindo uma relação entre as raízes. Então, ele está querendo 1 sobre P mais 1 sobre Q, P quadrado mais Q quadrado. Esse é o exercício mais importante de todos da aula. Tá? Então, extremamente importante. Vamos ver como que a gente resolve. Bem facinho. Sempre que cair vai ser do mesmo jeito. Primeira coisa que eu faço, é claro que todo mundo está vendo que o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 8. Estão vendo isso, gente? Tranquilo? Vocês já sabem? Sim. Já sabem fazer isso. Então, a primeira coisa que eu faço, acho P mais Q. Então, P mais Q menos B sobre A, como eu falei para vocês, o que vocês têm que gravar agora é a formulinha.
Então, menos B sobre A. Então, menos 2, que é o B, sobre A, que é 1. Então, quer dizer que a soma das raízes é 2. E P vezes Q é C sobre A. Então, é 8 sobre 1. Então, quer dizer que P vezes Q é 8. Agora, vamos resolver o item A. A única coisa que dá para fazer no item A é tirar o MMC. Quando tem letra, é só pegar as letras e multiplicar elas. Então, quer dizer que o MMC é P vezes Q. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. P vezes Q dividido por P dá Q. P vezes Q dividido por Q dá P. E aí ficamos com isto aqui. Q mais P sobre PQ. Só que Q mais P vale quanto? Q mais P vale 2. E P vezes Ô, Q... Glé, não tô entendendo. Tá, então vamos lá. Vou voltar aqui no comecinho. Então, ele te deu uma equação, certo? Ele não pediu para achar as raízes. Ele não falou assim, acha o conjunto de solução. Então, ele quer achar 1 sobre P mais 1 sobre Q e P quadrado mais Q quadrado. Tudo bem até aí? Primeira coisa que você vai Sim. fazer é achar P mais Q, é a formulinha que eu dei aqui, ó. A soma das raízes é menos B sobre A. O produto das raízes é C sobre A. Então, o trabalho seu agora é decorar menos B sobre A, C sobre A. Então, você vai vir aqui e vai achar. P mais Q, quanto vale? Vale menos B sobre A. Então, menos, o B vale menos 2. Então, dá menos 2. O menos aqui dá mais. Então, vai dar 2 sobre 1. E P vezes Q é C sobre A. Então, 8 sobre 1. Até aí, tudo bem? Não, eu ainda não tô entendendo. Aqui é só uma fórmula. Quem que está falando comigo? Luísa. Lu. Aqui é só uma fórmula, Lu. É uma fórmula que você vai ter que decorar. Que a soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes é C sobre A. Você vai ter que decorar essa fórmula. Você não tem Tá. aqui o A, o B e o C? Então, o A vale 1, Sim. o B vale menos 2 e o C vale 8. Então, você conhece que as duas raízes somadas dão 2. E que o produto das raízes é 8. Isto aqui não tem muito o que eu explicar para você. Isso é só a aplicação da formulinha que eu dei aqui no comecinho. X' mais x2', x' vezes x2'. Você não vai usar isto aqui para tentar achar as raízes. Você não vai tentar achar o x', x2'. Você vai resolver o que ele pediu só. Então, o que você conhece da equação é isto aqui. Você conhece quanto vale a soma das raízes e conhece quanto vale o produto das raízes. Agora você vai tentar responder o que ele perguntou, que é 1 sobre P mais 1 sobre Q, P quadrado mais Q quadrado. O que dá para a gente fazer aqui, nesse item A? Eu não sei o P, não sei o Q, mas eu consigo tirar o MMC aqui, não consigo? Não está somando aqui? Se está somando, eu tenho que tirar o MMC. Quando tem letras, o MMC é sempre a multiplicação das letras. Então, o MMC é P vezes Q. Então, você tira o MMC. Até agora eu não estou fazendo nada. Só estou tirando o MMC. E aí você vai, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, você tirou o MMC, que é PQ. Agora, você vai dividir PQ por P, vai dar Q. Q vezes 1 dá Q. PQ dividido por Q dá P. P vezes 1 dá P. Só que você já tem Q mais P, que você achou da fórmula. Então, Q mais P é a soma das raízes, que é o menos B sobre A, que deu 2 lá atrás. E P vezes Q é o produto das raízes, que é C sobre A, que é 8. Então, você vai achar o que ele pediu só.
Você não vai achar as raízes. É uma questão só de decorar o menos b sobre a e o c sobre a. É o que você vai ter que decorar. Primeira coisa que eu faço, quando você tem um probleminha, é achar isso aqui. A soma das raízes e o produto das raízes. Então, já acho num cantinho, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, você já achou P mais Q ali atrás. Isso é da fórmula. Então, você já tem que a soma das raízes é 2 e que o produto das raízes é 8. Então, isso você já tem ali pré-calculado. Então, aí você achou o que ele pediu, 1/4 ou 0,25, tanto faz. Tá? Só que, se eu tiver 10 exercícios iguais a esses, todos vão ser resolvidos do mesmo jeito. Todos. Agora você quer P ao quadrado mais Q ao quadrado. Da onde você vai partir? Você já não tem P mais Q igual a 2? Você já não achou aqui, ó? P mais Q igual a 2? Onde nós achamos isso? Menos B sobre A. Então, o que vocês têm que fazer é decorar a formulinha. Como é que eu faço para chegar em P quadrado mais Q quadrado? Elevo os dois lados ao quadrado. Então, você pega o P mais Q, eleva ao quadrado, e o 2 eleva ao quadrado. Só não pode esquecer que P mais Q ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Não pode esquecer de desenvolver aqui direitinho. 2 ao quadrado, 4. A gente já tem PQ. Quanto vale PQ? PQ vale 8. Então, substitui aqui no lugar de PQ, 8. E aí vai achar P quadrado mais Q quadrado. É só passar o 16 para lá. E aí você acha que P quadrado mais Q quadrado vale menos 12. Tá? Faz de novo. Lembra da formulinha, porque o exercício é sempre do mesmo jeito. Tá? Vocês vão entender melhor a hora que vocês fizerem. Alguma dúvida no primeiro? Não. Eu acho que a hora que vocês voltarem no papel e fizerem de novo, vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Na outra aula, se der tempo, eu vou passar mais um desses para vocês. Agora nós vamos aprender a montar uma equaçãozinha quando a gente conhece as raízes. Eu desenvolvi para vocês aqui o que a apostila já dá pronto. Então, eu só estou mostrando de onde a apostila tirou. Tá? Então, peguei uma equação de segundo grau, dividi tudo por A. Lésio, Oi, a sua tela não tá aparecendo para mim. não tá? Ah, não sei o que aconteceu aqui. Será que é esse? Vou tirar e colocar de novo. Uhum. Vamos ver. Agora apareceu. Tá. Obrigada. Então aqui nada, bem. Então aqui eu estou só mostrando de onde a apostila vai tirar a resolução de um exercício lá. Então eu peguei a equação, dividi tudo por A, e aí nós ficamos com x quadrado mais b sobre A mais c sobre A. Só que b sobre A é menos a soma das raízes. A gente aprendeu lá no comecinho que a soma é menos b sobre A, que o produto é c sobre A. Vou falar isso 800 vezes. Então, quer dizer que aqui nós temos a soma, só que menos a soma, porque a soma é menos b sobre A. E aqui nós temos o produto. Então, a gente fica com a seguinte situação. Para a gente montar uma equação, uma das maneiras é fazer a soma das raízes. Quanto que é a soma das raízes? 3 soma com menos 1 dá 2, certo? E o produto das raízes, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, essa é uma das maneiras de montar uma equação de segundo grau conhecendo as raízes. Tem uma outra. Não sei se Brouzinho deu isso aqui para vocês. Brouzinho deu essa forma fatorada aqui, não?
Não. Então, nós vamos usar isso em função do segundo Ô, grau. Gleice, Oi? o Luiz Gustavo teve que sair porque não tava conseguindo ouvir o som. Aí ele pediu pra você aceitar ele de novo. Mas ele não está aqui para eu aceitar ele. Ele não está aqui. Ele tem que entrar de novo. Ele não entrou ainda. Ele falou que tá tentando entrar aí. Não, mas não está aparecendo para mim. Fale para ele que não está aparecendo. Porque quando eu abro aqui participantes e a pessoa está tentando entrar, aparece aqui. Tá, peraí. Ele não apareceu, não. Na hora que ele entrar, aparece aqui para mim. Então, Browzinho não deu. Mas eu já vou falar. Quando você tem uma equação de segundo grau, vocês não aprendem a fatorar o trinômio lá com o Browzinho? Não aprenderam? Trinômio Sim. quadrado perfeito? Então, a equação de segundo grau, quando não é um trinômio perfeito, ou quando é, você pode fatorar assim. A, x menos x', x menos x2'. Nós vamos usar isso em função do segundo grau. Então, isso aqui vai voltar depois. Essa é uma outra maneira de montar uma equação. Então, você vem aqui, coloca as raízes que ele deu, x', x2', e aí coloca lá um valor para A, por exemplo, 1, e acha uma equação. Se você colocar A igual a 2, você acha outra equação, e assim por diante. Então, existe também essa maneira de montar a equação. Eu gosto mais dessa do que da outra. Eu prefiro montar pela forma fatorada do que montar por aqui, que é uma formulinha pronta da apostila. Eu gosto de montar por aqui, ó. X menos x', x menos x2'. Então, quando você tem que montar uma equação, por que eu gosto mais por aí? Porque, olha lá, agora que ele entrou. Agora que o Luiz Gustavo entrou. Por que eu gosto mais por aí? Porque quando chegar em função de segundo grau, nós vamos trabalhar assim. Então, eu gosto de trabalhar com essa forma fatorada aqui. Bom, agora vamos a um exercício 3, é um que tem na apostila, tá? Então, ele deu lá uma equação e fala que uma das raízes é o triplo da outra. Então, eu escrevi assim, x' é P, x2' é 3P. Professor, posso pôr M, 3M? Pode. Posso pôr X, 3X? Pode. O importante é você usar isso que ele deu. Da apostila, acho que é o dobro. Uma é o dobro da outra. Tá? Então, primeira coisa, todo mundo está vendo que o A vale 1, o B vale menos 16 e o C vale 4K menos 3. Estão vendo isso, não? Sim ou não? Sim. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou fazer? De novo, Luiz Gustavo. Ele está com problema. Primeira coisa que eu vou fazer, usar a formulinha da soma e do produto. Então, a primeira coisa que a gente usa é a formulinha. Então, x' mais x2' menos b sobre a. O b é menos 16 e o a é 1. E ele falou que uma raiz é o triplo da outra. Então, você vai vir aqui, eu chamei uma de P, a outra de 3P. Com isso, a gente já vai achar as raízes. Ó. Então, eu sei que P mais 3P vale menos B sobre A. Então, o que vocês têm que saber? A fórmula da soma. A fórmula do produto. Então, esse é o foco da aula de hoje. A gente aprender a formulinha da soma e do produto. Quando vocês forem fazer a apostila na outra aula, tá? Eu ainda não vou comentar química porque eu não li todos os trabalhos. Então, aí na outra aula vocês vão fazer os exercícios. Então, achei que o P vale 4, portanto, uma raiz é 4
A outra raiz é 3p12. Agora eu vou na formulinha do produto. X' vezes x2', C sobre A. Então, x' 4, x2' 12. O C vale 4K menos 3 sobre A, que é 1. E aí eu vou achar o valorzinho do K que ele pediu. Então, esses exercícios vão ter na apostila um parecido com esse, para vocês resolverem. Tá? Tem bastante coisinha para a gente fazer ainda. Bastante exemplo, né? Tá? Mas a aula 21 não vou fazer agora não, senão vai ficar muito pesado. Vou fazer só o exemplo 4. Depois eu faço a outra aula que é de troca de variável. Se P e Q são as raízes da equação, calcule o valor de P mais 9 sobre Q mais 9. Pergunta, ele pediu para achar as raízes? Não. Não. Se você for tirar delta, vai dar negativo. Mas ele não quer achar as raízes. Ele quer achar uma relação. Então, primeira coisa que você faz, o que é? Achar a soma e o produto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar a formulinha. Soma menos B sobre A. Produto C sobre A. Então, vocês viram que o foco da aula inteira foi isso. E não foi para achar raízes. Foi para resolver problemas. Então, P mais Q eu já achei, que é menos 5 sobre 9, menos B sobre A. E P vezes Q é C sobre A. 36 sobre 9, 4. Agora, nós vamos ver o que ele pediu. Ele pediu P mais 9 vezes Q mais 9. Então, vamos fazer o chuveirinho. P vezes Q. P vezes 9. 9 vezes Q. E 9 vezes 9. Então, eu só fiz o chuveirinho no que ele pediu. Nossa, professor, o que apareceu aqui? PQ. Quanto vale PQ, professor? PQ vale 4. O que apareceu aqui? 9P mais Q. Nossa, professor, eu já tenho isso. P mais Q é menos 5 sobre 9. Então, é só substituir 9 vezes menos 5 sobre 9. Claro que aqui o 9 vai cortar, ó. E aí é só fazer continha. 4 menos 5 mais 81. Esse exercício é um dos mais importantes, porque é um exercício que caiu parecido na FUVEST e na UNESP. Tá? Então, eu vou encerrar a primeira aulinha. A outra aulinha é um pouquinho mais curta. Aí dá tempo de vocês... Luiz Gustavo não conseguiu entrar até agora. Então, aí dá tempo de vocês fazerem os exercícios, só que a gente não tem aula amanhã. Então, aí